Recomeçar em Cristo. Junte-se a nós e aprenda como recomeçar sua jornada espiritual com confiança e renovação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que tocam o coração. Você entendeu errado esse versículo. Um será levado e o outro deixado. Em Mateus, capítulo 24, versículo 40 e 41. Olá, amados amigos, hoje nós vamos falar sobre este versículo de Mateus 24, 40 e 41, um versículo profético e escatológico, o qual o versículo diz que um será levado e o outro deixado. Fala sobre como as pessoas serão separadas diante da manifestação do juízo do Senhor. Enquanto umas serão tomadas, outras serão deixadas. Na verdade, o texto bíblico diz: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Mateus 24, 40, 41. Essas perguntas podem ser facilmente respondidas no próprio contexto do capítulo bíblico. A declaração que um será levado e o outro deixado aparece num texto bíblico que registra o discurso do Senhor Jesus Cristo a respeito do fim dos tempos. Esse discurso profético ficou conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus. Mas, curiosamente, a interpretação mais popular do versículo, que diz que um será levado e o outro deixado, parece não observar de forma adequada o contexto em que esse versículo aparece. Grande parte dos cristãos entende que esse versículo se refere ao arrebatamento da igreja, em que ser levado significa então ser arrebatado, enquanto ser deixado significa, obviamente, ser deixado para trás no arrebatamento. Quem interpreta este versículo assim entende que ele é um texto paralelo a 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde o apóstolo Paulo realmente fala sobre como os crentes serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Mas o que de fato diz o contexto desse versículo? Quem será levado e quem será deixado? Se o versículo 40 de Mateus 24 diz que 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado, os versículos anteriores de 38 e 39 parecem esclarecer de forma muito clara o que isso significa. Os versículos 38 e 39 de Mateus registram como o Senhor Jesus Cristo comparou os dias finais da presente era aos dias que antecederam o dilúvio, lá no tempo de Noé. Então, Jesus usou o exemplo das pessoas que desprezaram um aviso do juízo de Deus através de Noé, como figura das pessoas que também desprezaram os avisos acerca da vinda do Senhor no fim dos tempos. Nesse sentido, Jesus observou que as pessoas da sociedade pré-diluviana viveram suas vidas normalmente, como se não tivesse de prestar contas a ninguém, exatamente como estamos vivendo hoje. O que isso quer dizer? As pessoas estavam trabalhando normalmente, casando, se dando em casamento, fechando contratos longos, vivendo uma vida normal, como se não tivesse recebido nenhum aviso de Deus. E o que aconteceu? Jesus diz que aquelas pessoas não perceberam nada, até que Noé entrou na arca e as águas do dilúvio precipitaram sobre elas. Nesse ponto, o Senhor Jesus diz: eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Mateus 24, 39. Parece muito com os dias de hoje, né? Tudo tão óbvio e as pessoas presas ao sistema deste mundo. Note que Jesus diz que o dilúvio levou, tomou todas aquelas pessoas. Todos conhecem a história do dilúvio e sabem muito bem que apenas a família de Noé foi salva do julgamento de Deus sobre aquela geração. Então, de forma natural, o texto bíblico continua esse raciocínio afirmando que no fim dos tempos, as pessoas estarão envolvidas em seus compromissos, quer trabalhando, quer fazendo outras coisas. 2 estarão no campo e 2 no moinho, quer descansando, 2 estarão na cama. O juízo de Deus virá e um será levado e o outro deixado. Mas se essa frase, um será levado e outro deixado, está diretamente
ligada ao que aconteceu nos dias de Noé, então, obviamente, o contexto está dizendo que quem será levado são os ímpios, enquanto os justos é que serão deixados. Um será levado e o outro deixado. Será levado para onde? O dilúvio não levou Noé e sua família, mas levou as pessoas que morreram sob o juízo de Deus. Portanto, a frase um será levado e outro deixado parece não estar falando do arrebatamento dos crentes, mas da separação dos ímpios para o julgamento de Deus. Isso está em harmonia com o que Jesus ensina na parábola do joio e do trigo, onde primeiro o joio é separado de entre o trigo para ser queimado no fogo, enquanto o trigo é deixado para ser juntado depois e guardado no celeiro. Mateus 13, 24 ao 43. Como fica claro, o versículo que diz um será levado e outro deixado faz parte de um capítulo que traz uma profecia escatológica. A área da escatologia bíblica nem sempre é fácil. Realmente há muitos pontos difíceis e por isso há diferentes linhas de interpretação. Especificamente sobre o arrebatamento da igreja, alguns cristãos defendem o arrebatamento pré-tribulacionista, o qual já fiz um vídeo passando esta visão. Enquanto outros defendem um arrebatamento pós-tribulacionista, que é o que estamos vendo agora. Ambos os grupos são formados por crentes sinceros. Por fim, de fato, o contexto bíblico em que essa frase aparece não deixa dúvida de que o ensino de Jesus tinha em vista o juízo de Deus sobre aqueles que desprezam a sua palavra. Os próprios discípulos de Jesus entenderam assim, e após Jesus falar que um será levado e o outro deixado, eles perguntaram: onde, Senhor? A resposta de Jesus no mesmo versículo é esclarecedora. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Em outras palavras, Jesus está dizendo que as pessoas serão levadas a um lugar de destruição e morte. Para reforçar a compreensão do texto, Jesus também cita Sodoma e Gomorra. Da mesma forma que ocorreu nos dias de Ló, o povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Evangelho de Lucas 17, 28 e 29. Portanto, amados irmãos, quem foi levado para a destruição das águas do dilúvio foram os ímpios. E quem ficou? Quem Deus deixou, ficou vivo na arca, os justos. Por isso, é muito importante estudar o texto completo, todo o contexto e tudo que envolve a profecia de Yeshua, Jesus. Se ele menciona no texto Noé e Ló, você deve estudar para entender a profecia da vinda de Cristo. Em Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Os ímpios foram levados, tomados e consumidos pelo fogo, e os justos ficaram vivos ao sair das cidades. Os ímpios são tomados dessa vida, destruídos. Os justos são deixados com vida. A vinda do Senhor Jesus não será secreta, será visível e palpável no momento da sua vinda nos Montes das Oliveiras e nossa reunião com Ele. E aí sim será um arrebatamento, no final da tribulação. Os que permanecem vivos são os justos, e os que são tomados são os ímpios. O arrebatamento será no fim da tribulação, no soar da última trombeta. Assim como registrou Jesus a respeito do juízo das nações no capítulo 25 de Mateus, as nações são os bodes que sofrem juízo e as nações ovelhas permanecem vivas para o reino, preparado antes mesmo da fundação do mundo. Está falando do milênio. Não existe, amados, arrebatamento secreto. Em Apocalipse 13, 5, olha o que diz esse texto. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, esse período da tribulação. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Preste atenção no versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo,
povo, língua e nação. Então, amados, se a igreja não verá o anticristo, vai haver o arrebatamento antes da chegada do anticristo, será arrebatada secretamente, quem são os santos que o anticristo vai guerrear e vencê-los? Quem são esses santos? Esses santos é a igreja, que hoje a cada dia está sendo vencida pelo sistema e pela apostasia. Essas doutrinas que Paulo falou, a igreja, doutrina de prosperidade, reinado dentro da igreja, visões, nem toda visão vem de Deus. Aliás, todas as seitas vieram de visões e interpretações humanas. Então, quando está falando ali, amados, a respeito de que lhe foi dado poder para guerrear contra os santos, se na visão pré-tribulacionista fala que nós seremos arrebatados, não veremos o anticristo, então quem que ficou? Quem ficou foi aquelas pessoas que não estavam bem com Deus, que são pessoas do mundo, ou crente morno, ou aquela pessoa que era, não merecia esse arrebatamento. Se ela ficou, e essas outras pessoas que pertencem já ao maligno por escolha delas mesmas, quem são então esses santos? Não faz sentido o anticristo guerrear contra santos se os santos já foram arrebatados. Então é sinal que a igreja estará aqui, passando pela tribulação, porque foi dado poder ao maligno contra os santos e vencê-los. No caso, esse vencer, essa questão dessa vitória, é vencer com o domínio do sistema. A igreja cada dia vai ser perseguida por causa dos maus testemunhos, dessas novas visões. E a cada dia mais as pessoas estão contra a igreja. Hoje já acontece isso. Você vê em Hollywood as pessoas fazendo menção a Satanás, claramente agradecendo a ele. Você vê pessoas proibindo o nome de Jesus entrar nesses eventos, proibindo qualquer roupa que mencione algo de Deus. Então, essa aí já é uma derrota que estamos enfrentando. Estamos sendo comprimidos pelo sistema corrupto deste mundo, pelo sistema do anticristo. Então, amados, o conselho é: fique firmes na presença do Senhor, que a vitória é de Cristo, é da igreja. O que o inimigo vai vencer é na opinião pública de nações, povos que irão perseguir os justos e a verdade, os remanescentes de Deus na terra. Nós somos os remanescentes, aqueles que vivem pela palavra, não vivem no sistema. E o próprio profeta Daniel previu: tempos difíceis passarão, que são esse tempo da grande tribulação. Portanto, amados, preste atenção onde você está indo, com quem que você está indo e qual palavra que está sendo mencionada, para que você não seja pego de surpresa. E essa visão que eu tenho, várias pessoas defendem essa visão. Várias pessoas, todos, vamos dizer assim, homens da igreja, vamos colocar aí John Wesley, da igreja metodista, os luteranos, de Lutero, todos esses que estavam lá atrás, todos defendem essa visão que eu coloquei agora para vocês. Tá? Essa questão do arrebatamento secreto, isso é algo novo que foi criado, inclusive com apoio de filmes. Eles criaram um filme, Deixados para Trás, um filme muito famoso, vi todos, e propagou-se isso na igreja com a questão desse movimento pentecostal, que junto também veio com as heresias que estão dentro da igreja hoje, junto com teologia da prosperidade, unção de animal e assim vai por diante, são chamadas também de igrejas neopentecostais. Portanto, amados, vamos ficar firmes na presença do Senhor. Quando Jesus está falando e comparando a Noé e a Ló, vai lá,
volta, estuda o texto de Noé, o que aconteceu na época dele, estuda o texto que fala sobre a vida de Ló, como que ele escapou e tudo o que aconteceu. Quando você estudar tudo isso, tudo vai ficar muito claro na sua cabeça. O que você não pode é pegar um versículo e alguém pincelar uma ideia em um versículo apenas e criar uma doutrina ou criar uma teoria. Então nós devemos nos precaver dessas questões que estão acontecendo na igreja. Já há um bom tempo, mas nesses últimos dias realmente tem piorado. Então, meus amados, que possamos ficar firmes nas promessas do Senhor, sabendo que Deus é fiel e que a igreja será vitoriosa juntamente com Cristo. Passará tempos difíceis. Nós vamos passar apertos nessa terra, porque todos passaram. Ninguém fugiu disso. Mas todos aqueles que permaneceram no Senhor venceu. E é assim que nós vamos vencer também. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos vencer também. Vamos orar, amados? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de amor, clamamos a Ti misericórdia e agradecemos pelo dom da vida e pela esperança que temos em Ti. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, porque somos falhos, homens falhos. Mas nós Te pedimos que o Senhor, que o Espírito Santo venha nos renovar, venha nos purificar. Nós reunimos diante de Ti em humildade e fé para clamar pela volta do Teu Filho amado Jesus Cristo. Existe um anseio, um desejo em nosso coração, que é a volta do nosso Senhor. Amado Deus, sabemos que a Tua palavra é verdadeira e que o dia glorioso da volta de Cristo está próximo. Pedimos que prepare os nossos corações, fortalecendo-os na fé, na obediência e no amor, para que estejamos prontos para recebê-los. Apressa, Senhor, o cumprimento da Tua promessa, para que a Tua justiça reine e as lágrimas cessem, toda a criação seja restaurada em nome de Jesus. Nós Te pedimos que o nome de Jesus seja exaltado acima de todo nome e que todo joelho se dobre diante dEle. Ajuda-nos a viver como testemunhas fiéis, anunciando a Tua graça e o chamado outros para a luz. Essa é a nossa obra, chamar. Queremos a Tua graça, queremos o Teu amor. E chamando os outros, cada um que está ao nosso redor, para o Teu caminho. Sustenta-nos, Senhor, na esperança enquanto aguardamos ansiosamente o dia em que estaremos face a face e eternamente contigo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Se inscrevam e ative o sininho para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima, um grande abraço, fique com Deus. Venho me oferecer como oferta em seu altar. Vem com o teu fogo purificador e tire tudo que não é teu. Vem com a tua glória sobre minha vida e me enche do teu poder. Eu sou o sacrifício, eu sou o sacrifício vivo em teu altar, altar, altar. Santifica-me, Senhor, purifica-me, Senhor, e que o meu louvor chegue até o
teu altar. Como cheiro suave, como sacrifício agradável a ti. Agora eu só vivo para te amar. Vem me oferecer como oferta em seu altar. Vem com o teu fogo purificador e tire tudo que não é teu. Vem com a tua glória sobre minha vida e me enche do teu poder. Eu sou o sacrifício, eu sou o sacrifício vivo em teu altar, altar, altar. Santifica-me, Senhor, purifica-me, Senhor, e que o meu louvor chegue até o teu altar. Como cheiro suave, como sacrifício agradável a ti. Agora eu só vivo para te amar. Como cheiro suave, como sacrifício agradável a ti. Agora eu só vivo para te amar. Altar. Como cheiro suave, como sacrifício agradável a ti. Como cheiro suave, como sacrifício agradável.